Seja muito bem-vindo ao Conversa da Palavra com o nosso tema autoconfrontação. Estamos na lição 3. Eu sou a Grace Kelly e estou conduzindo este curso para que cresçamos juntos na obediência e assertividade na nossa caminhada com Deus enquanto estamos aqui na Terra, mas visando a eternidade. Hoje, o tema 3 começa falando sobre o caminho do homem e o caminho de Deus. E o texto que é a base é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Este texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse texto já revela todo o propósito dessa lição 3, que é compreender e ter a certeza que a palavra de Deus nos guia para a obediência e nela encontramos os elementos necessários para a gente se desenvolver. Quando nós aceitamos Jesus, que foi principalmente o tema da lição 1, da lição 2, e descobrimos tudo que é liberado por Deus para que essa conversão aconteça e aconteça até ao longo da nossa vida, no sentido de que no começo é uma conversão de mudança mesmo, você sai de uma rota para outra. Quando você já está na rota certa, o que você vai viver vai ter uma fase aí de aprendizado. Quando você já aprendeu, já está exercendo com excelência, o que acontece ao longo da caminhada às vezes é que precisa dar uma podada nos galhos. Então a gente está sempre lembrando, reaprendendo algumas coisas da palavra de Deus, aplicando melhor, porque às vezes alguns contextos mudam, mas o maravilhoso é que a palavra de Deus ela é sempre atual. Mesmo que o contexto da história mude, a essência ainda é a mesma, até porque o ser humano continua sendo ser humano. Então, é nessas condições que a gente encontra neste livro o respaldo, a orientação de Deus para nossas vidas. Nesta caminhada, o próprio Deus providencia os recursos para que nós venhamos seguir com Ele e seguir em obediência. E aqui a gente pode ler o versículo de João 14, versículo 26, que fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho-vos dito. Aqui Jesus ainda estava com os discípulos ali em pessoa, e ele já avisa para os discípulos que ele vai enviar o Espírito Santo e que o Espírito Santo vai estar presente na vida daquelas pessoas e por meio dele eles serão lembrados do ensino de Jesus. E o Espírito Santo está conosco hoje. Quando a gente aceita Jesus, a gente o recebe e ele envia o Espírito Santo para ser este guia e também para ser consolador quando há necessidade, em tempos mais difíceis, em tempos em que algumas coisas ruins vão acontecer. Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós não temos guerras, né? Então, quando a gente fala de tempos difíceis, a gente normalmente está falando de alguma coisa financeira, de algum problema em família. O mais grave é em situações em que algum bandido rouba ou acaba matando aquela pessoa, que aí é uma consequência de pecado de morte. Mas em outros países, eles já vivem o que a palavra de Deus falou, né? Que vai ter guerras e rumores de guerra, terremotos. São situações drásticas que a palavra de Deus já alerta que vai acontecer, e aí é onde o Consolador vai entrar em ação na postura de consolador. No sentido, olha, vai acontecer, mas eu estou contigo, não precisa temer, eu te consolo das dores, das feridas, inclusive do luto. A gente precisa falar sobre isso, às vezes é um pouco dura ou muito dura essa realidade, mas como nós estamos aqui pregando, falando de uma palavra de Deus que está sendo registrada em um vídeo
e vai alcançar pessoas em diversas situações. Vai alcançar uma pessoa que está numa casa rica, protegida, num condomínio e segura, mas também vai alcançar a pessoa que está vulnerável, numa situação perigosa, seja, por exemplo, de uma favela em que está sendo invadida por bandidos e policiais, seja um lugar que a pessoa está passando por uma guerra. Então, o que eu quero mostrar para você é que a palavra de Deus ela é válida para todos esses contextos. Contextos de paz e contextos de tormento, contextos de segurança e contextos de insegurança. A palavra de Deus ela tem resposta, ela tem direcionamento para todos os contextos, para todas as pessoas, independente da sua necessidade. Então busque. Se você está começando a aprender da palavra de Deus por meio desse curso, quando esse vídeo acabar, durante a semana, continue buscando a palavra de Deus. Continue aprendendo, porque Deus vai ministrar cada vez mais específico para a sua realidade, para o seu contexto. E assim, para todos nós, independente da situação, do momento. Hoje eu tô aqui ensinando, mas fora das câmeras, eu também tenho o meu momento específico com Deus para minha vida, não somente para compartilhar com vocês o conhecimento, mas também para eu ter a comunhão com Deus, eu conversar com Ele sobre as minhas questões pessoais, que eu não vou sair contando para todo mundo. Hoje a gente vê as pessoas com o hábito de contar tudo na frente das câmeras, gravar e postar. E elas mesmas não se resguardam nessa questão. Se perdeu esse crivo, né, de intimidade, de privacidade. Então é bom resgatar quem perdeu, quem não perdeu, mantenha, porque a gente precisa disso. Somos seres humanos, tem coisas que a gente está ali para fazer em público, mostrar, e tem coisas que não, que elas são reservadas, que elas são discretas. Então, aprenda a vigiar nesse sentido também. Bom, a Bíblia, ela também vai prover esperança nessa caminhada, e ela vai contribuir para essa mudança de pensamento, e aí nós podemos ler Salmos 19, do versículo 7 até o versículo 11. E como nós vimos em Timóteo, ela também te equipa para toda boa obra. Ou seja, ele fala toda boa obra. Então não é somente para as obras relacionadas à igreja ou as obras relacionadas à pregação da palavra de Deus, coisas específicas para adoração a Deus. É para toda boa obra. Ela serve para você, para todas as áreas da sua vida. Financeira, profissional, pessoal, social, familiar, lazer, tudo ela serve. Ela é maravilhosa, ela é completa. Então, você pode confiar nela. E você vai percebendo que tem ensinos que algumas áreas ensinam hoje, que é a mesma coisa da Bíblia. Só que às vezes eles nem sabem que a Bíblia fala sobre isso, porque eles não leem a Bíblia. E muitos ainda vão falar mal da Bíblia. Tem coisas que eles destrincharam melhor, explicaram mais profundamente. Então, por exemplo, a palavra de Deus já nos alerta que não é pra gente ficar ansioso, que é pra gente entregar as coisas para Deus. A ciência pesquisou mais sobre a ansiedade, então descobriu o efeito químico no corpo, descobriu como que ela age, o que ela faz a pessoa pensar, agir, os danos colaterais. Então, esse conhecimento é muito rico pra gente. Mas a Bíblia já dizia, mesmo sem ela detalhar o que é a ansiedade, ela já estava te dando a direção e a solução, que é confie em Deus. Muito da ansiedade, se a gente for olhar por trás da ansiedade, a pessoa está se sentindo sem sustento, sem apoio. Sem isso, ela sente que ela vai cair. Então ela fica com medo, ela fica acelerada, ela fica insegura para o futuro dela. Então, quando você tem sua confiança firmada em Deus, Ele não te desampara em nenhum momento. E aí você tem a certeza que Ele está cuidando do seu presente e do seu futuro, e você não precisa ficar com medo do seu passado. Então,
ele já dá a direção, ele já dá a resposta. Então, se você nunca leu a Bíblia, leia, descubra, tenha essa curiosidade de descobrir do que ela fala e faça pontes com os conhecimentos atuais. Aqui em Salmo 19, 7 a 11, está dizendo assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então a palavra de Deus, o ensino que Deus deixou registrado por meio da Bíblia, ele traz alegria para o coração, ele ilumina os olhos, né? Quando a gente vê uma pessoa com o olho brilhante, sorrindo, a gente sabe que ela está feliz, aquela alegria de dentro para fora. E a gente hoje percebe muitos olhares distantes, perdidos, né? Tava vendo uma reportagem que tava falando da nova geração que fica olhando assim pro nada, com um olhar tipo que tá devaneando, sabe? E olha só a resposta aqui para iluminar os olhos, para essa alegria que vem de dentro. É a palavra de Deus, é o mandamento de Deus, é o ensino. Pensa, Deus, ele nos criou. Então, quando ele pensou nas leis e ensinos que ali ele passou para o povo de Israel, ele não criou de uma perspectiva humana. Ele criou de uma perspectiva de um Deus que conhece o ser humano que ele criou. Então ele sabe o que aquele ser humano precisa para se sentir alegre, para se sentir confiante. E aí as pessoas começaram a se apegar mais nos ensinos humanos e esqueceram da essência. Esqueceram que cada ser humano precisa de alguém maior que o sustente. E este alguém maior é Deus. E que por meio do seu Filho Jesus nos concedeu uma solução para o pecado. Uma solução de que quando você está caído, você está perdido, e isso é independente de riqueza, porque tem gente muito rica que está triste, que está sofrendo, assim como tem muita gente pobre padecendo, sofrendo, chorando, e que quer parar de chorar e quer resgatar uma alegria que não se vê há muito tempo. Ou tem gente que é triste desde a sua infância, nunca conheceu essa alegria de coração. Então, neste livro você vai encontrar direcionamento. Algumas coisas estão específicas, como mandamento, como ordem, dizendo faça isso e não faça aquilo, porque se você fizer isso, você tem bênçãos. Se você fizer tais coisas, você tem morte, você tem sofrimento. Então é uma decisão, muitas vezes diária, dependendo da fase que você está vivendo. Tem outras fases que não, você decidiu e aquela decisão já te apresentou um novo caminho e as coisas é só manter, é só fazer. Então, medite mais depois nesse texto e nos outros, né, que eu disponibilizo para vocês na descrição do vídeo. Sempre coloco a lista de versículos que está registrado no livro de autoconfrontação. Você também recebe o Espírito Santo e ele te permite viver uma vida em abundância. Então ele te tira da escassez, da miséria. Ah, Grace, mas eu já sirvo Jesus há tantos anos, eu não fiquei rica, bilionária. Não é dessa abundância que ele está falando, não é de finanças. Senão ele falava assim, eu vou deixar você rica de dinheiro. Ele está falando de uma riqueza da alma, da vida. Aquela coisa que não tem preço, sabe? Tem coisas que não se paga, mas que quando arrancam de você, te coloca numa condição miserável, né? A gente fala muito não sei se hoje em dia fala esse termo, mas a minha mãe falava muito, pobre de espírito. Tem gente que é pobre de espírito, não é pobre porque mora num lugar ruim ou porque não tem dinheiro,
mas é uma pobreza de escassez no pensamento, não consegue sonhar, não tem palavras boas, prefere a prisão emocional, se manter dependente de pessoas às vezes que não as amam, mas que as maltratam, exploram e acabam por não conhecer os mandamentos de Deus, a alegria de Deus. Então, o que vai fazer a diferença na sua vida não é somente você ir a um culto e ir todo dia à igreja, mas sim você absorver o ensino que está sendo pregado e exercer na sua vida. Às vezes você não está entendendo o culto, então tem a escola bíblica. Normalmente a escola bíblica, ela detalha mais os ensinos, igual a gente está fazendo aqui com esse curso de autoconfrontação, que te permite você aprender a avaliar você mesmo. E aí você consegue já diagnosticar, eu não estou bem nisso, preciso melhorar, preciso fazer alguma coisa. E aqui a gente também vai descobrindo, pela palavra de Deus, o que fazer. Então aqui ele fala que essa obediência aos mandamentos de Deus, ela traz recompensas, ela traz alegria, ela traz justiça. Então as coisas vão ficando boas, vão ficando maravilhosas, independente das coisas ruins que acontecem ao seu redor. Independente do que as pessoas fazem. Por quê? Porque você vai estar alicerçada no pilar correto, no pilar de Deus. Aqui também ele cita o João 14, 26 e João 16, 7 a 14. Eu saí de João, vamos lá. João 16, 7 a 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, aqui está falando de algumas atribuições do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem convence uma pessoa do pecado. Então, é interessante que mesmo antes dela aceitar Jesus, o Espírito Santo já está alcançando ela, porque aí ela já vai se convencendo e aí ela aceita Jesus como Salvador da vida dela. Então, que a gente, ao orar, peça para que o Espírito Santo ganhe espaço na vida das pessoas, nos bairros, nos lugares, para que quando a gente falar do amor de Jesus, essa pessoa aceite, que ela esteja com a terra preparada para poder aceitar Jesus Cristo, para poder entender que ela precisa de Jesus. Então ele também convence da justiça, porque então você vê como realmente são 3 em 1, né? As funções dele é por causa de Jesus. Então, apesar de Jesus não estar aqui na terra mais palpável, né, como homem, fazendo essas ações, o Espírito Santo está fazendo. E o próprio Espírito Santo é o próprio Deus, porque eles são 3 em 1, que é a Trindade, né? Em algum outro momento a gente pode falar mais disso, mas basicamente eu falo muito do exemplo da pasta de dente, porque tem uma pasta de dente que são 3 cores, você já viu? Que é branca, verde e azul. Mas ela é uma pasta de dente, mas tem 3 cores e cada uma tem a sua função. Então esse foi o melhor jeito de eu entender a Trindade. É 3 em 1 e pronto. Bom, a questão da oração começa a fazer cada vez mais parte da sua vida e ela é essencial nessa caminhada. E ela, por meio da oração, você vai atribuindo mais autorização para o Espírito Santo agir na sua vida. Não autorização, mas espaço. Então vamos supor, quando alguém entra na sua casa, no começo, quando você não a conhece, mesmo que ela vá dormir alguns dias, normalmente ela fica ali na sala, aí você apresenta o lugar que ela vai dormir, então ela fica entre a sala e o quarto dela. E às vezes ali o quintal, dependendo se você tem um espaço no quintal. Depois, ela já vai entrando em outros cômodos. Então ela entra na cozinha, te ajuda a fazer o almoço,
Então ela vai ganhando um pouquinho mais de liberdade. Aí em algum momento ela entra em algum outro cômodo da casa, porque você chama ela, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Então pensa que o Espírito Santo, ele entrou na sua casa, a partir do momento que você aceitou Jesus, e aí ele vai ganhando espaço. Você vai abrindo espaço para ele por meio da oração. Então ele vai tomando conta de todo o seu ser no sentido de te guiar, né, em todas as áreas da sua vida e também de te mostrar as coisas que estão ali às vezes precisando de uma mudança, de uma restauração. Você pode meditar aqui em Salmo 145, 18 e 19 e Mateus 7, 7 a 8. A palavra de Deus, ela é imutável. Então, ela não vai mudar com o tempo. Claro, ela foi traduzida para vários idiomas. E vai ter diferença na hora da gente, às vezes, traduzir um termo. Mas aí é uma questão, uma coisa assim, normal. Não é uma questão de malícia, de maldade. Porque a palavra de Deus, ela não deve ser alterada. Isso significa que a gente não deve mudar de propósito para convencer alguém para alguma coisa. Quando já aconteceu em algumas questões, por isso que tem diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, porque se identificou que na Bíblia católica algumas mudanças foram feitas, principalmente ali quando a gente fala dos 10 mandamentos. Um dos mandamentos é não fazer imagem de escultura para você adorar. E a gente sabe que os católicos fizeram, né? E isso traz consequências. Qual que é a consequência nesse caso? Foi um engano. E hoje muitas pessoas adoram santos feitos de barro, achando que estão agradando a Deus e não estão. E então a gente tem que vigiar nesse sentido para que a gente obedeça a Deus da maneira que Ele quer que obedeça e não do nosso jeito. Porque no Apocalipse ele fala que vai chegar um tempo que vai ter apostasia. A apostasia são pessoas que dizem que adoram a Deus e elas acreditam que estão adorando a Deus, mas elas adoram e fazem do jeito que elas querem. E elas não estão adorando a Deus, elas estão adorando elas mesmas. Né? A adorar a Deus, ele deu os critérios de como ele quer ser adorado. E um deles é que é para adorar ele nessa invisibilidade. Não é para você fazer imagem dele. Tanto que ele nem se permite, né? Ele fala na Bíblia que a glória dele é tão grande que as pessoas não vão conseguir enxergar. Tanto que os profetas, quando tinham a revelação de Deus, eles até tremiam na base, eles falavam, Senhor, não permita que eu morra ao ver a sua face, porque ela é grandiosa, ela é majestosa, ela é brilhante demais. Então a gente não tem nem a estrutura para ver a face de Deus. Então, mesmo que o filho dele veio como homem, não é pra gente ficar adorando a imagem dele, porque ele tá vivo. Ele tá em espírito, mas ele tá vivo. Então, não é pra você fazer uma estátua dele e ficar adorando a estátua dele. Então, se você cresceu numa religião que fala de Jesus, que fala de Deus, mas que tem várias coisas que você tá percebendo que é diferente, ou você ainda não percebeu, mas você sabe que você não lê a Bíblia. Você só acreditou no que foi ensinado lá pelo pastor, ou pelo padre, ou por qualquer outro nome de líder de instituição religiosa. Então, agora, faça algo que você não fez. Vai na fonte, que é a Bíblia, e peça para o Espírito Santo te guiar na leitura, para ele abrir seus olhos, para ele tirar as traves, as cegueiras, para que você realmente enxergue a verdade. E que ele te sustente durante essa libertação, essa revelação da verdade. Porque a gente sabe, a verdade dói, mas ela cura, ela te permite ser liberto, ela te permite viver melhor. Por quê? Porque você vai estar conhecendo a verdade, principalmente a verdade relacionada a Deus. Ela vai te levar a agradar a Deus, ela vai te levar a fazer o que Ele quer. E a gente já tá vendo quais são as consequências quando a gente agrada a Deus. É alegria, é paz, é recompensas.
Então vale a pena encarar. Então peça que ele te abençoe nessa jornada e vai ler a Bíblia. Se for o caso, pegue as duas e compare. O Espírito Santo vai te guiar nesse como você deve fazer, tá bom? Bom, a palavra de Deus, ela é permanente e eterna. Então, ela vai ser totalmente cumprida. Nesse sentido, tá falando das profecias que tem. E aí, muitas profecias aqui envolvem o povo de Israel. Por isso que muitos falam, né, pra gente observar muitas vezes o que tá acontecendo em Israel, porque eles acabam mostrando, assim, o que tá acontecendo, o que tá se cumprindo. Então, por exemplo, na Bíblia falava, né, que o povo ia ser disperso pelo mundo, mas que chegaria o tempo que eles se reuniriam de novo e viveriam juntos. Então foi quando o povo de Israel voltou para Israel e eles conseguiram se tornar um estado, né? Tiveram ali o acordo com os outros países e tal. Então eles voltaram a ter uma terra, um endereço fixo, assim, eles não vivem mais nos outros países, vivem quem quer. Mas se eles quiserem viver no país deles, agora eles têm o país deles. Então tem várias profecias. Então o Mar Morto está começando a ter vida de novo. Então tem várias profecias que estão dando sinais de que estão acontecendo. E isso cada vez fica mais claro que Jesus Cristo vai voltar. Os céus e a terra passarão, porém as palavras de Deus não. Ele permanecerá para sempre, a palavra de Deus, e ela também dura para sempre. E aqui você pode meditar em Mateus 5:18, Isaías 40:8, Mateus 24:35, 1 Pedro 1:25 e Salmo 119:89 e Salmo 160. Bom, é com esse entendimento de que a palavra de Deus nos fortalece, é uma ferramenta com a palavra da verdade que nos guiará para aprender mais sobre Deus e nos aproximarmos mais dele e do seu ensino e por meio do Espírito Santo, sermos assertivos nessa obediência, que eu vou encerrar esse estudo de hoje. Então, fechamos a lição 3, parte 1, o conteúdo de cada capítulo de lição é grande nesse manual de autoconfrontação. Então, eu divido em partes para que a gente possa ter tempo para absorver, para digerir tudo isso e guardar no nosso coração de verdade esta palavra, para não percarmos contra o Senhor durante a nossa vida. Então, Deus te abençoe, pense nisso e converse da palavra. Tchau, tchau. No canal Converse da Palavra, a mensagem de Deus te alcança. Pra sua fé, a esperança, pense nisso e converse.